Seja bem-vindo a mais uma edição do 1717, episódio 15, Roteiro a Vecas, Linhas Torres e a tertúlia Que Respeito Existe pela Nossa Cultura e Tradições. Seja bem-vindo ao 1717. No século XIX, os franceses decidiram que o território português era ótimo para passar umas temporadas. E, como arrendar estava caro, já nessa altura decidiram que mais valia invadir o território. Os saloios não deixaram que esses AVEC ficassem por cá a aproveitar o que a nossa terra tem de melhor. E então construíram as linhas de torres para nos proteger. As linhas das torres são um circuito fortificado que protegia a cidade de Lisboa. Nesse circuito existe o Forte do Zambojal, que na sua construção aproveitou os recursos endógenos, já que importar era caro e os nossos materiais eram do melhor. O Forte do Zambojal é constituído por um refúgio central e uma bateria avançada que se ligam por um túnel, sendo a obra militar mais complexa da segunda linha. Cá estão os AVEC. Olha estes, acham que é assim que vão ganhar a batalha? Criam! Uma tradição é algo que se transmite de geração em geração e que define o caráter e a personalidade de um povo, a alma de um país. As tradições portuguesas são muito variadas e são fruto da influência de séculos de história e de contacto com a terra, com o mar e com os outros povos. Ao longo do tempo, muitas das tradições portuguesas acabaram por desaparecer e outras, seguindo o rumo natural da história, acabaram por surgir. Que respeito existe pela nossa cultura e as nossas tradições? Se o sonho existe, é possível acreditar. Cultura significa conhecimento, um conhecimento sobre diversas coisas. Sendo um tema pertinente, com muito que se poderá dizer sobre o mesmo, irei deixar apenas alguns pensamentos próprios
de quem esteve ligado ao associativismo durante alguns anos da sua vida. Vivemos num país de fortes tradições, cuja história permite afirmar que somos um país culturalmente rico, repleto de motivos, factos e provas vivas desta afirmação. Vou tentar falar dele um pouco, tendo em conta as razões sociológicas, o que será isso da cultura, da tradição de um povo. Quer se queira, quer não, todas elas são diferentes e têm que ser respeitadas. O tema que nos propomos desenvolver na nossa crónica de hoje, enquanto decorrem as festas religiosas em honra da Nossa Senhora da Nazaré em Alcaínça, é talvez um dos temas mais difíceis de desenvolver, pois, como todos os conceitos em ciências humanas, os conceitos de cultura e tradição em particular são naturalmente contestados, não havendo por isso uma definição consensual. Sendo a tradição a continuidade, a permanência de uma doutrina, a visão do mundo, costumes e valores de um grupo social ou escola de pensamento, leva-nos a pensar de que as mesmas deverão ser mantidas. Na minha opinião, as tradições e costumes vão surgindo e desaparecendo consoante a vontade do povo. As tradições, na minha perspectiva, é a responsabilidade, é dar continuidade, é passar adiante, é amarmos as nossas raízes. Focando o meu pensamento apenas no concelho de Mafra, posso-vos afirmar que somos detentores de um património cultural e tradicional popular vastíssimo, quer pela geografia e proximidade do mar, quer pelo seu pendor histórico de termos origens em povos ricos em cultura e tradição que povoaram durante séculos a Península Ibérica e, nomeadamente, a nossa região e concelho. Existem tradições e costumes ultrapassados e que não trazem nada de benéfico para a nossa sociedade atual. Será que todas as tradições devem ser respeitadas? A minha resposta é sim, pelo facto de conhecermos a vontade dos nossos antepassados, mas isso não implica mantermos as mesmas quando não revemos nela, quando não nos revemos. Fruto da evolução da nossa espécie, as tradições vão desaparecendo e surgindo ao mesmo tempo, sendo estas indicadoras de uma nova forma de viver e de nos expressarmos. Deveremos respeitar as tradições passadas através da guarda desse espólio e, se possível, fazer com que o mesmo possa ser condignamente conhecido por todos os interessados. As tradições mais emblemáticas e que vão perdurando até aos dias de hoje são fruto de um interesse coletivo e, como tal, deverá ser mantido até que o interesse exista por parte de todos nós. A principal lacuna da nossa tradição, ser ou não transmitida, é o passado. É passada pelos mais antigos aos mais jovens, começa na falta de atitude de quem deverá ter esse papel. Não sou de acordo com as tradições impostas, nem tão pouco dogmáticas, sou de acordo que as mesmas devam ser respeitadas. Podemos entender então que é a memória coletiva cultural desse mesmo povo e que deve resgatar as raízes culturais desse mesmo povo. E são essas mesmas raízes que devem ser despertadas nos mais novos, deve ser despertada a curiosidade pela sua própria cultura, tornando os cidadãos muito mais conscientes da importância dessas mesmas raízes, pelo que se deve preservar a história e a identidade cultural de um povo. Falta de estímulo para a recolha de informação, recolha de registros físicos, artefactos, utensílios, ferramentas e engenhos, recolha de registros falados, para que o que nunca foi hábito de escrever sobre a cultura popular, uma vez que as narrativas eram verbalmente passadas de geração em geração, sob a forma de histórias, lendas ou experiências de vida. E cabe aos mais velhos catalisar e preservar essas mesmas tradições e herança, passando aos mais novos essas vivências. E, como disse Carlos Antunes, e muito bem, muitas vezes falha-nos passar aos mais novos, até mesmo pequenos apetrechos, cultivar essas raízes pode ser apenas poder passar narrativas orais, para que não se perca a tradição, porque o oral é uma parte integrante da nossa cultura, do património material, mas também é muito importante passar os apetrechos da cultura material, não só do património dirigido que vai ficando, é possível também, é imperioso preservar, mas o que é imaterial é muito mais difícil de preservar e vai sendo mais difícil de preservá-lo.
No concelho de Mafra existem muitas tradições e costumes não esquecidos por coletividades que promovem essa mesma tradição, desempenham um papel importantíssimo na nossa região. E estão de parabéns pelo trabalho árduo de pesquisa e conseguirem assim, através das suas atividades, mostrarem e preservarem os costumes e tradições saloias. Falo mais precisamente no papel dos ganhos folclóricos no nosso concelho. Muitos parabéns a todos. E essas experiências que são marcantes e enriquecedoras têm que ser replicadas, quer por iniciativa própria, quer até porque nós temos a capacidade efetiva de reter a memória, quer individual, quer coletiva. Falo também nas festas populares. Ainda mantemos as mesmas tradições, com transformações evolutivas, fruto da evolução da sociedade, mas no objetivo primordial, a tradição mantém-se. Criação de festas em nome de uma figura religiosa, mas a festa pagã faz parte da nossa vida. E se dúvidas existem, contem o número de festas que se realizam no nosso concelho. E eu termino falando de tradições e daqueles que, ao longo da vida, muito respeito. Comissões de festas. Sim, porque são esses os grandes fazedores da continuidade das nossas tradições e das nossas raízes. E deixo ficar esta questão. Quantos de nós temos coragem de dar 3 semanas das nossas férias para andar a assar frangos, sardinhas e a pregar paus no chão e a dormir muito pouco? Quantos de nós? Isto é um favor. É um agradecimento, é um reconhecimento que temos que dar sobre as tradições. As tradições religiosas são aquelas que, de forma mais vincada, marcam a nossa sociedade. A pergunta a fazer, e é a dúvida que deixo aqui, é saber até quando estas tradições religiosas vão perdurar. A religião é cada vez mais posta em causa pela sociedade moderna e a separação entre o poder político e a religião, embora ainda não assumida na prática, já é uma realidade dos nossos tempos. E todos sabemos que essas tradições devem ser entendidas pela humanidade e devem ser respeitadas porque são os traços identitários de um povo. No nosso concelho temos a festa da Nossa Senhora de Nazaré que enche de orgulho o nosso concelho, faz movimentar milhares de pessoas. Tudo isto começou com um voto de um João Manuel, do lugar do Penedo da Arrifana Igreja Nova, entre os anos de 1658 e 1662. A história será alvo de próximas edições, no entanto, o que importa aqui dar ênfase é que a tradição foi-se mantendo e hoje a festa está cada vez com maior impacto. Como dizia anteriormente, é uma tradição bem acolhida pela sociedade atual e por todos nós. Mas podemos considerar a cultura como um somatório de costumes, tradições, de valores, a sua forma de ser e de estar perante o mundo. Há tanto tipo de cultura que é provável que nos percamos muito em tudo aquilo que é acessório e não demos o devido valor aos conteúdos, isto é, às nossas equivalências, às nossas aptidões e muito também às nossas faculdades. O conceito de cultura, em particular, tem sido um dos conceitos mais controversos e polémicos e em que tem, ao longo dos séculos, surgido mais tentativas de definição. A definição que vamos adoptar, única e exclusivamente por uma questão de sistematização do pensamento, divide a cultura em 2 estratos, a cultura erudita e a cultura popular. A primeira, mais virada para as elites, que compreende a literatura, a música clássica, as artes plásticas e cênicas, etc. E a segunda, que reflete os usos e costumes de um povo, no caso particular de Portugal, de uma nação, que vão desde a etnografia ao artesanato, às festividades religiosas, às touradas, à culinária e ao fado. Falar de cultura portuguesa era estar aqui o dia todo a falar do bom que temos e que por vezes não valorizamos. Passar da literatura à arquitetura, pintura, escultura, música, teatro, dança, cinema, moda, design, banda desenhada, cultura popular, desporto, aos próprios estereótipos. Tudo isto define a cultura de um povo e nós temos realmente muitos e importantes marcos da cultura portuguesa. O fado, em nossa opinião, constitui uma forma de cantar peculiar do povo português que nele exprime de forma sublime o seu sentimento nostálgico a que deu o nome de saudade, que, tendo tido a sua origem na época das descobertas, se enraizou na sua alma
na sua identidade e tradição devido à constante necessidade que este tem tido de abandonar o retângulo para sobreviver, fugindo à miséria. Para mim tudo isto é cultura. Logo, a minha opinião é que todos nós temos a nossa cultura. Salvaguardar e passar a nossa história cultural e de tradições, porque não um Museu do Mar que espelha a vida difícil, o trabalho árduo da faina da pesca, a tez queimada da cara do pescador, a vida sofrida de um homem do mar. Em Mafra, sem fazer muito esforço, a nossa cultura está bem patente. No passado, os seus habitantes viviam da agricultura, praticada em hortas e pomares, e do comércio de produtos agrícolas em mercados e na cidade de Lisboa. Ainda hoje se situa nesta região o mercado que mais carne bovina fornece à capital. Sabe onde é que é? A Feira da Malveira. As mulheres ganhavam mais algum dinheiro como lavadeiras das famílias abastadas de Lisboa. Desde tempos em que muitas aldeias se enchiam de peças de roupa secar ao sol, e ficou assim o termo Aldeia da Roupa Branca, que se tornou título de um filme dos anos 30, do século XX, sobre esta região. As artes, os engenhos utilizados, as embarcações frágeis que se faziam ao mar e que usavam para fazer a sua vida familiar, difícil, a vida do povo do mar. Hoje é apenas o surf falado. Felizmente que assim é, mas a história do mar não é só surf. Além do fado, é sobretudo nas festividades religiosas que se revela outra forma de ser do povo português e da sua forma peculiar de viver a fé sem grande profundidade teológica. Todas as manifestações populares de que destacamos o fado e as festividades religiosas fazem parte da idiosincrasia do povo português, da sua identidade, do seu património imaterial que consubstancia as suas tradições. Com produtos agrícolas de excelência, frutas, hortaliças, coelho, aves, ovos, queijo, caça, esta zona desenvolveu também uma gastronomia bastante variada e rica, sobressaindo as receitas de coelho, aves e porco. O queijo fresco ainda hoje é muito apreciado em todo o país. Por que não um museu que espelha a vida do saloio, o trabalho duro do campo, as sementeiras dos cereais, os moinhos e as azenhas da zona sul do concelho de Mafra, a hortofruticultura da região norte, o trabalho de olaria da zona centro, as lavadeiras da Malveira, enfim, tanto que se pode falar, tanto que se pode usar, tanto que se pode passar para as gerações futuras. O que é que interessa eu dizer que li um determinado livro se não tive capacidade para ler tudo aquilo que não foi escrito? O que é que interessa eu dizer-vos que sei muito de antropologia se depois não tenho ética nem moral nenhuma? O que é que interessa eu vestir o melhor fato e ir para o CCB com um bloco branco, ver todos aqueles quadros, se depois o meu caco, a minha ideia, o meu andar à corda é malévolo? A grande diferença entre tradicionalistas e conservadores é que estes últimos normalmente permitem que as tradições se inovem, se recriem, se modernizem e que incorporem novos elementos mais adaptáveis aos novos tempos, enquanto que os conservadores o não permitem. Nem sempre concordamos com elas, é verdade, nem sempre as aceitamos, sobretudo nos países ocidentais com uma civilização muito mais desenvolvida, não aceitamos algumas tradições de povos que consideramos menos desenvolvidos, não as aceitamos, mas não podemos fazer nada para as modificar. Deve ser mantida a nossa cultura? Claro que sim, e sem vergonha. E mais, com promoção que lhe é devida. E já agora, sem taxas e taxinhas. Um dia mais tarde, e daqui a alguns anos, até poderão dizer que o eixo de aproximação de Dom Afonso Henriques na conquista de Lisboa aos mouros foi por mar e através de uma prancha de surf. E também através dos caminhos que só os gatos lhe conseguiram indicar. Como dizia o outro, e esta, hein? O concelho de Mafra que habitamos tem um elevado déficit em relação ao que super-referimos como cultura erudita, malgrado possuir um património arquitetónico barroco único e invejável, passível de potenciar este tipo de manifestações culturais, pois por si só tem uma grande capacidade de atração de públicos nacionais e internacionais
mais eruditos. Temos etnografia, temos folclore, temos raízes, ainda temos testemunhos vivos. Temos tudo para gerar e garantir a nossa história passada no futuro. E costumamos dizer que, e é bem verdade, um povo sem memória não tem futuro. Um trabalho produzido por Carlos Antunes, João Moraes, António Galambas, Nuno Pereira da Silva e Júlia Ribeiro. O sonho existe, é possível. Sempre que o sonho existe, é possível acreditar. Voltamos na próxima quinta-feira. Obrigado pela sua companhia.